Você já ouviu falar de uma evangelização a partir do futebol? Essa é a história que você vai conhecer um pouquinho no programa Quem é Você de hoje. Nós vamos conhecer a história do padre Luiz Fernando Costa, um padre legionário de Cristo que tem este dom de evangelizar com o futebol. Venha conhecer um pouquinho essa história. O erro do outro não te justifica. Suas escolhas definem você. Na sua história a fé testifica. Quem é você? Quem é você? Nós acabamos de chegar aqui na casa do padre Luiz, nosso próximo entrevistado para o programa Quem é Você? Vamos chamá-lo? Quando escondido e fechada a porta ninguém vê. Quem é você? Quando as escolhas te remetem. Salve, padre Tudo Luiz. bem, padre? Que bom encontrá-lo. Ótimo. Que alegria tê-lo conosco no programa Quem é Você? Obrigado, obrigado. Vamos Uma alegria. passar esses momentos juntos, né? Com certeza. Conhecer um pouquinho a sua história. Isso mesmo. Você escolheu 2 lugares, né, pra gente conversar. Escolhi 2 lugares que são muito importantes para mim. O primeiro, o Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e o Couto Pereira, que eu nasci e me criei ali, então, meu time de coração. Que é um lugar também Importante. abençoado para você, importante. Importante. Vamos lá? Vamos. Desistir, certo ou errado, poder decidir. Eu estou aqui com o Padre Luiz. O Padre Luiz tem uma história muito interessante. O Padre Luiz, conhecido como o padre do futebol. Nós vamos saber isso dele. Padre Luiz, que alegria tê-lo aqui. Igualmente, padre. Nós começamos este programa sempre com a famosa pergunta: quem é você? Eu sou o padre Luiz Fernando Bueno Costa. Eu tenho 32 anos e faz 3 meses que eu sou sacerdote da Congregação dos Legionários de Cristo. Maravilha. E o senhor é natural de onde, padre? Eu sou natural de São Mateus do Sul e depois toda a minha família veio aqui para Curitiba por causa do trabalho. Conheço, São Mateus do Sul é próximo à divisa da minha diocese de Caçador, É. próximo a Três Barras, Isso mesmo. essa região, não é? Isso mesmo. Que maravilha. E o senhor tem mais irmãos, é isso? Tenho mais um irmão que tem 26 anos. Não está estudando para padre, não. Não. De fato, já até me pediu que no ano que vem já fizesse o casamento dele, já tá Que noivo. maravilha. E sua família, como é que foi um pouquinho a sua infância? Conta pra gente aí, conhecer um pouquinho mais a sua origem, né? O meu pai faleceu em 2014, né? Mas eu vou começar lá de trás, né? Desde de pequeno, graças a Deus, quem me incentivou muito na minha vida também foram os meus avós, né? Porque a gente estava muito ligado com eles, a gente via eles todos os dias, os avós, sobretudo maternos, que os 2 agora já são falecidos, mas aí com eles foi uma experiência muito bonita, porque realmente eles eram os segundos pais, né? Então muitas vezes os pais tinham que trabalhar e a gente ficava, quem cuidava de nós era a avó ensinava a cozinhar, né? A avó ensinava a rezar. E eu sempre tive esse exemplo deles desde pequeno, né? Que os avós são tudo para nós, né? Exatamente. Porque eles são exemplos de tudo e tem um carinho muito grande. Então eu Você cresceu eu cresci amparado sempre pelos com avós. eles, sempre. E casa de avô, de avó é muito bom. E a minha avó dizia que na casa da avó pode fazer tudo, então a gente aproveitava. Tem pais que dizem assim que os avós estragam os filhos, né? Mas não é. Não, é. É que os avós, melhor, acabam fazendo para os netos aquilo que muitas vezes não fizeram para os filhos. Isso É uma mesmo. forma de compensar, mas no amor, não é? Isso, E você então, cresceu, então... Eu com cresci sempre com eles, a gente ia passear, né? Então aí a gente recebeu tantos exemplos, assim, eu sempre via a minha avó rezar, eu nunca via ela não ajudar os outros.
Isso para minha vida sacerdotal foi muito importante. Foi sendo uma escola, né? Porque eu via ela, chegava alguém que tinha algum problema de saúde, ela dava dinheiro para que a pessoa pudesse comprar um remédio, ou ela dava comida, ou parava o ônibus, uma vez quebrou o ônibus na frente da casa e devia ter umas 30 pessoas ali. Então o meu avô falou, olha, vocês não vão ficar aí no sol, né? Não, a gente tem que ficar aqui para não, vocês vão entrar. Então mandou todo mundo entrar na casa dele e ele falou para minha mãe, pode fazer mais comida que eles vão almoçar aqui. Isso ficou muito marcado para mim. Era um gesto de caridade, porque aquelas pessoas eram pessoas muito simples. Nem conhecia, né? Não conhecia. São fatos concretos que ensinam. E essas pessoas estavam indo para consultar, né? Então eram pessoas que não tinham nada. Então aquilo ficou muito marcado para mim. Eu devia ter uns 5 anos, eu acho. Seus avós são falecidos, Todos né? falecidos. Mas a sua relação com a família, com o seu irmão, ela é muito frequente, é próxima? Muito próxima, né? O seu irmão mora em Curitiba? Sim, ele mora aqui. Como eu fiquei muito tempo fora, porque nós somos missionários, né? Uma congregação missionária, então eu estudei muito tempo em Roma e às vezes era difícil porque a gente era tão ligado, né? Então, mas a gente nunca perde o contato, a gente se fala todo dia. Agora que eu fui transferido de Brasília para cá, então agora eu estou trabalhando aqui perto deles, então isso é um motivo de muita alegria, então eu posso continuamente estar junto com eles. E a tudo. Sua mãe mora em Curitiba também? A minha mãe mora. Eu não posso me queixar de nada, porque a gente sempre teve tudo que a gente precisou. A gente teve educação, a gente tinha dificuldades que todo mundo tem, né? Que você não quer obedecer, a mãe fala uma coisa, você não gosta. Uma vez a gente estava lá na chácara e a minha tia estava cozinhando e ela falou, vai lá na horta e traz uma cebolinha para mim colocar no tempero, né? Então fui lá, peguei e ela me conta que... Eu não me lembro disso, tô contando o que ela me falou, né? Que quando eu cheguei para ela eu falei, tia, hoje eu te dou cebolinha, amanhã eu vou te dar o corpo de Cristo. E ela começou a chorar. Nossa, que profundo, hein? E ela sempre fala isso. Tem outra muito engraçada também, que a gente brincava, eu confessava, né, entre aspas, a minha avó. A gente colocava todas ela assim, e ela assistia. Você já brincava de padre? Brincava assim. Então eu vestia as camisolas da minha mãe, colocava o meu irmão lá, que ele devia ter 2 anos, 3, sentado ali, ele chorava, eu ia lá, daí a minha avó cuidava dele. Então a minha avó, como ela ficava em casa, ela assistia a missa, né? Então eu fazia toda a missa, então eu pegava bolachas Maria, né? Fazia suco de uva, e uma vez com os meus primos a gente fez missa de verdade. A gente foi na igreja e a gente era coroinha, a gente sabia onde que estava a hóstia. Daí a gente foi lá e pegou, né, uma hóstia. E de que idade, mais ou menos? Devia ter uns 9 anos por aí. Já eram coroinhas, já sabiam onde que estavam as coisas. Então o padre era bem legal, assim, ele dava... No fundo o padre, né, deixa, vamos alimentar essa vocação. E daí em casa a gente tinha o vinho, né, então do meu avô, a gente foi lá na casa dele, pegamos um vinho escondido e daí a gente fez a missa e eu dei vinho pro meu irmão, né, e ele tava todo mole, assim, porque ele tinha 2 anos, né, então... depois eu me lembro. Não foi uma dose, né? Caprichou na dose. Caprichamos. Então a gente fez sobre 2 espécies, né? Demos o corpo e o sangue. Aí ele ficou lá e quando a minha mãe viu aquilo, ela achou simpático, né? Ela não gostou muito que desse o vinho, mas ela achou bonito. Foi um ato de pureza, não foi? Então isso aí marcou muito também. Depois eu vejo isso na minha vida que foi... Esses detalhes foram muito importantes depois. Então você sempre desejou ser padre, mas você queria também ser médico, não é? Eu queria ser médico, sim. Médico? Porque eu tenho muitos parentes na família que são médicos. E o meu sonho era ser médico. Eu usava aquele para medir o coração. Isso. Então eu pegava da minha prima, eu me vestia de branco porque eu queria ser médico, né? Agora, não estava pensando que Deus queria que eu fosse ser médico de alma. Né? E mais precisamente, quando que você realmente decidiu ser padre? Quando que você disse, não, quero ser padre, não quero ser médico, quero ser padre? Eu tenho bem claro quando que foi. Foi numa quarta-feira, eu devia ter uns 11 anos.
E toda quarta-feira podia chover, podia cair pedra, nevar, se fosse possível. Nós tínhamos que ir na novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Sua família sempre foi bem católica, Sempre, praticante. Minha mãe é ministra, tudo. Ok. Então, podia acontecer qualquer coisa. No final de semana, a gente tinha que ir na missa e nas quartas-feiras a gente tinha que fazer a novena Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Não tinha opção. Se tinha um aniversário no final de semana, a gente podia ir, mas primeiro a gente tinha que ir na missa. Primeiro compromisso. Primeiro cristão, a missa, né? Deus em primeiro lugar, depois as outras coisas. E se desse para ir no sábado e no domingo, mesmo que fosse a missa do domingo, do sábado, a gente tinha que ir nas duas. Era sempre assim. Então a gente nunca causava obstáculo porque não tinha opção. Já fazia parte. Já fazia parte do programa da família. Do programa então, da família. Aí outro detalhe que Deus ia tocando no coração. E quando eu comecei a ser coroinha, eu estava ali no altar. Então eu comecei a ver aquelas orações que eram não tanto só repetitivas, né? Eu fazia mesmo a novena. E um dia eu falei para Nossa Senhora, tinha a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, por isso que eu escolhi ir lá no santuário, né? Porque para mim Nossa Senhora é a mesma para todos, só que se manifesta de acordo com a necessidade do povo, da época, mas é a mesma Mãe de Deus. Então, a Mãe de Deus se fez presente na minha vida através de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Os títulos de Nossa Senhora estão sempre relacionados a uma mensagem, a algo que ela quer realmente transmitir, para dizer que ela é mãe de todos, é a mesma mãe, mas que é a mãe de todos. Então eu na frente daquela imagem, lá na paróquia, Isso em São Mateus? Isso. Eu falei para ela, mãe, eu gostaria de ser médico, né? Mas eu também estou disposto a ser o outro médico, que é das almas, que a gente falou. Então, mostra você o caminho que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Começa a mostrar, porque ainda eu não sei o que Deus quer de mim. Com 11 anos você fez essa oração? Eu fiz tipo uma consagração. E foi muito importante para mim. Eu falei assim, aparentemente palavras de uma criança, mas não sabia a consequência que ia ter depois. A profundidade disso. Aí eu falei, mãe, eu quero ser médico, mas eu também quero ajudar as pessoas a que elas cheguem ao teu filho, né? Só que eu não sei o que eu vou fazer. Então mostra você o caminho que eu tenho que seguir. E ela se encarregou de mostrar. Naquele momento te assumiu, te conduziu. Começou a acontecer muitas coisas na vida que eu comecei a conhecer um padre. Eu conheci um padre aqui da Arquidiocese, o padre João Maria, que é muito amigo meu. Ele começou a me acompanhar, eu fiz acompanhamento no seminário diocesano. E depois eu encontrei um padre franciscano também, de outras congregações. E eu estava buscando, eu estava aberto a tudo, até que eu encontrei amigos que foram para o seminário dos legionários. E eu fui muitas vezes por causa deles, porque também o apoio humano é importante, né? Comecei a fazer os acompanhamentos vocacionais e hoje eu estou na congregação, estou bem feliz, né? Então, tenho a minha missão aqui, trabalho no seminário e também ajudo na promoção vocacional, né, da congregação. E o senhor tem uma outra paixão, não tem? Conta aí pra gente um pouquinho. Eu sou aficionado de futebol. A gente jogava todo dia. Os meus amigos na escola. Foi pro seminário sabendo que ia ter futebol. Fui pro seminário porque sabia que tinha muitos torneios de futebol. A primeira vez que eu fui no seminário foi porque o padre convidou nós, não para ir no... era no seminário, mas a gente foi porque era um torneio de futebol. Então a gente montou nosso time, a gente foi lá, a gente ganhou. Começou uma amizade muito grande entre os seminaristas e a gente se encontrava para jogar bola. Na rua, a gente fechava a rua. Então a gente colocava uma trave aqui, outra lá e jogava a rua assim. Então cada 5 minutos a gente tinha que parar, mas a gente não parava de jogar, todo dia. Fazer uma quadra da rua. Às vezes, então vinha todos os vizinhos, a gente tinha um time assim, né? A gente ia em torneios e eu acompanhava todos os torneios do mundo inteiro. E aquilo era uma paixão, né? A gente fazia a coleção de camisas, eu tinha 100 camisas de times. Então a minha mãe, o que você quer de presente? Eu quero uma camisa do Borussia Dortmund, ela comprava.
Então esse era o meu... Queria te agradar, Tudo. desse uma camisa de time de futebol. E às vezes, aniversário aqui que você quer, pode dar dinheiro, porque daí eu vou comprar uma camisa. Então, Então tinha vários times. sim, tinha tudo. Mas que você usou depois disso como instrumento de evangelização. É que é assim, né, padre? O senhor sabe que quando Deus nos chama para uma missão sacerdotal, é uma missão espiritual, mas a gente nunca perde a nossa parte humana também. E Deus se utiliza da parte humana para que a gente possa evangelizar. Então como desde pequeno eu sempre estava muito ligado com o futebol, a gente vinha ver o jogo do Curitiba, né, que é o nosso time, toda a família praticamente é torcedora, Por sócio. isso que você escolheu outro lugar. Por isso que eu escolhi ali. Ir. Porque também ali eu me sentia feliz, né? Daí eu saía motivado para seguir o meu caminho com alegria, porque Deus quer que a gente seja feliz. Uma coisa não exclui a outra, né? Eu acho que o Papa, hoje São João Paulo II, me recordo que numa ocasião ele disse que a gente tem que usar de todas as formas para evangelizar, todos os meios para evangelizar. Na Jornada Mundial da Juventude de 2013 a gente ia vir, né? Então teve a gente começou a pensar o que a gente podia fazer para encontrar aqueles jovens, né? Porque ia ter jovens do mundo inteiro e muitos são da Polônia, são eslavos, como que a gente vai falar com eles, né? Daí eu falei, vamos levar umas bolas e a gente começa a fazer uma embaixadinha com essa roupa aqui, a gente vai atrair com certeza. Aí eles falaram, vamos testar isso daí. Então cada um levou uma bola, a gente começou a fazer embaixadinha lá no meio de todo mundo. E todo mundo olhava assim e dizia, mas esses aí não são padres, né? Daí teve até um fato... De clergyman, tudo, né? Um calor impressionante, nós aí todos Ou vocês estavam de batina? Não, de clergyman. Então a gente chegou e daí na Barra da Tijuca tinha um pessoal aí jogando futebol, né? Na praia mesmo. Então a gente falou, podemos jogar? Na hora eles pensaram que... Eles começaram a olhar onde que tá as câmeras, né? Pensando que era uma pegadinha. Uhum. Não, nós vamos ser padres e a gente quer jogar aqui com vocês. Daí o cara falou, tá, então a gente vai ganhar rápido, né? E essas pessoas não estavam na jornada, estavam lá? Era em outra praia. Era outra praia, né? Era longe, né? Da onde ia ser de Copacabana, onde ia ser o encontro com o Papa. Então isso era nos dias prévios. E a gente a gente levou cartaz da nossa congregação, a gente levava uma imagem de Nossa Senhora, um crucifixo, a gente falava de Deus e entregava. Maravilha, é uma forma de evangelizar. Então todo mundo se aproximava, até pessoas de outras religiões, assim, que estavam ali, turistas. Todo mundo parava, porque, né, era uma coisa inusitada. E vocês tiraram o sapato, arregaçaram a barra da calça isso mesmo. E foram para... Isso mesmo. A gente só levantou aqui para não jogar de sapato na areia. Então a gente começou a jogar e a gente ganhou desses dois caras aí. Era futebol. Futebol. Então a gente ganhou e todo mundo, não, vocês não são padres, da onde que vocês são? Duvidaram, né? Duvidaram. Não, a gente mostrou a nossa identificação do seminário e tal, daí que eles acreditaram, né? Eles nem sabiam que ia ter a Jornada Mundial, sabia que o Papa ia vir para o Brasil, mas estavam totalmente perdidos, assim. Evangelizamos mais essas pessoas que qualquer outra, porque a gente falou de Deus para eles se emocionaram, falaram que nunca tinha acontecido isso com eles. Então, até porque não é só ir lá e jogar, né? Certamente houve um diálogo, houve uma conversa, né? E daí surgiu uma iniciativa que eu tive, que é o chamado apostolado Desafio Padre. A gente até fez um logotipo, né? Colocou um clésima, assim, uma bola. Então ficou uma marca muito registrada. Quando a gente voltou para Roma, a gente institucionalizou lá, né? Então toda semana a gente ia nas praças de Roma e eu falei, nós jogamos lá no Rio com futebol, então vamos fazer um futebol, mas com uma grama sintética. Então a gente comprou um campinho de grama sintética de 2,5 por 4, colocamos uma redinha assim, então era um mini tênis, né? Era um tênis com o pé. E daí eu falei, então, um kick na bola e pode dominar quantas vezes quiser. Isso era interessante, porque a gente dominava, então a gente começava a fazer com a cabeça e todo mundo ficava assim. E eu falei, nós temos que ganhar, não porque a gente quer ser melhor que todo mundo. A gente tem que ganhar sempre, porque a gente vai evangelizar só se a gente ganha dos outros.
geralmente quando você perde um desafio, né? O que perde tem que fazer alguma coisa. Ali é o contrário. Se nós ganharmos, nós rezamos por essas pessoas. Então, a gente faz de tudo para ganhar, para que a gente possa rezar pelas pessoas. Desafie o padre. Desafie o padre. E isso repercutiu também em Roma, né? Eu sei que o Papa Francisco está sabendo recebeu desse projeto. Na época, Bento XVI também. Tem uma espécie de Copa do mundo, tem futebol entre os padres em Roma, não tem? Se chama Clérigos Cup. É a Copa do Mundo dos clérigos, né? Dos padres. Que é entre os seminários, entre os Seminário de Roma. Né? Tem muitos times, devia ter mais de 30 times. Então nós nos inscrevemos e a gente jogou com o Colégio Pio Brasileiro. Então a gente jogava com a camisa da seleção brasileira, com o uniforme. Então isso aí, e faz 2 anos a gente ganhou. E eu participei lá, foi muito bom, né? Daí vinham os cardeais e o Papa apoiou muito porque ele é do São Lourenço, da Argentina, né? Ele ia no estádio, ele tem o nome do estádio do São Lourenço é Papa Francisco. Deram o nome, quando eles ganharam a Libertadores eles foram em Roma e era bem naquela época que tinha acabado o torneio. Eles tinham ganhado a Libertadores, né? Então eles foram lá, o Papa colocou a camisa deles. Então, evangelizou muito através disso aqui, porque ele também é muito apaixonado de futebol, né? Você sabe que quando eu estive com o Papa Francisco e pude saudá-lo, a primeira coisa que ele perguntou para mim quem é o melhor, Maradona ou Pelé? Famosa pergunta dele, né? Mas o senhor não sabe o que ele me disse quando eu apresentei o negócio. Fala aí pra gente. Eu pedi a benção dele, ele me deu, daí eu mostrei as fotos, a gente conversou e ele falou, olha, continue fazendo isso daí. Eu te dou a minha benção, continue fazendo, porque isso aí vai atrair muitos jovens para a igreja. Parabéns. Daí ele falou, você é brasileiro, né? Daí eu falei, sim. Daí ele falou, 7-1, né? Ele falou. O Papa tem muitas essas pegadinhas, mas coisas práticas próprias da vida, né? Porque é assim que a gente evangeliza. Padre, que história maravilhosa, né? Que contexto vocacional maravilhoso, né? E certamente de muitas alegrias. Mas na vida nós temos momentos também de superação de dificuldade. E certamente o senhor teve algum momento assim na sua vida? Eu tive um momento... Teve? Teve. Então, vamos deixar para o próximo bloco e o senhor vai contar pra gente, depois do nosso intervalo. Quem é você? Quem é você? Ficar ou ir, por onde andar, o que falar, e se preciso for silenciar, com quem sair, com quem ficar, teu proceder, testemunhar ou desistir, certo ou errado, poder decidir quem é você. Padre Luiz, estamos aqui nesse papo muito bacana, conhecendo um pouquinho da sua história. E ficou uma pergunta lá atrás, né? Um momento difícil que o senhor superou, que o senhor passou. Vamos saber um pouquinho? Pois é, padre, teve um momento muito difícil na minha vida que começou no final de 2013, né? Ali por novembro, quando detectaram um câncer no meu pai, né? Então eu estava estudando lá em Roma e daí ligaram falando, tem essa dificuldade, vão operar ele. Fica tranquilo que o médico falou que está controlado, né? Então, mas eu como filho, passa um filme na tua cabeça, né? 2013 no final. Você estava em que ano? Eu estava começando a teologia. Primeiro de teologia. Isso, então eu estava estudando. Aí parece que cai o mundo na tua cabeça, né? E aí o diretor espiritual falou, não, você tem que confiar em Deus. E tem que confiar em Nossa Senhora.
que ela vai dar um jeito, né? E na hora veio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Né? Socorre-nos, ó Mãe. Na hora peguei uma oração que eu tinha lá, com essa devoção que eu sempre tive, né, dela, e fui lá no Santíssimo, comecei a chorar, né, e falei, eu entrego isso aí. Se o médico disse que está controlado, eu quero entregar nas tuas mãos. Só que eu falei, eu não quero que isso atrapalhe a minha vida aqui, né? Então eu quero continuar sendo um exemplo de alegria para os meus irmãos. Que isso não me desmotive. Nos estudos. Então eu pedi essa graça de continuar com o mesmo entusiasmo, mas afeta muito, né? Você fica com o coração apertado. Ainda mais vocês, né? Família, né? Muito ligado. E daí a outra dificuldade é que você está longe, né? Longe de casa. Então eu fui lá, falei com o reitor, ele falou, olha, a hora que você quiser ir, você pode ir. Então eu falei, deixa eu ver como que vai ser o resultado, daí eu quero ir, né? Para pelo menos passar o ano novo, Natal, desse ano aí. Então isso foi em novembro, no começo de dezembro já piorou, já tinha metástase, então o médico falou que teria que fazer outra daí. Nossa, essa hora foi difícil. Então eu peguei o avião, vim com o coração na mão, né? Então cheguei aqui, você em teoria é o padre, né? Você é o suporte. Tem que ser o forte, você tem que dar força para a família, não pode chorar. E daí você chega aqui e você sente que você é o filho também. Então você tem que consolar os outros, mas você tem que ser consolado. Tem que consolar a mãe, o irmão, os sobrinhos dele, os irmãos, a irmã, tio, tia. Tudo. Então tudo é você, né? Tudo perguntam para você e aí você tem que ser muito forte. E desde que ele entrou no hospital, ele já não saiu mais. Então... Na primeira cirurgia, então... Isso, já ficou ali. Daí fizeram outra. Então já estava avançado, né? Estava muito avançado já. E daí era no intestino, mas passou para a cabeça, né? Daí tiveram que operar a cabeça. E uma das experiências mais difíceis que eu tive foi quando o médico entrou no hospital com a serra. E ele falou, isso aqui a gente está dando o melhor. De atenção hospitalar eu não posso me queixar de nada, porque ele tinha um plano muito bom. Então era atenção ótima, tinha tudo, mas o corpo já não aguentava mais, né? E todo dia era um sofrimento, porque eu levantava cedo, eu ia rezar, eu não conseguia, né? Então eu só entregava a vida dele lá. E como era UTI, né, não podiam entrar. Eu podia entrar porque eu era padre, então eu podia entrar a hora que eu quisesse. Então eu ia quase todo dia eu ia, mas eu ia muitas vezes durante o dia. Por causa desse acesso espiritual, né? Então eu ia lá. Filho e ainda praticamente quase um sacerdote. E a enfermeira que cuidava dele não era católica. E no início ela me olhava assim, não falava nada. E depois eu vi que Deus, por mais difícil que seja a circunstância, Deus toma aquilo ali e transforma em graça para outras pessoas, né? Eu consegui ajudar aquela menina que ela já tinha abortado uma vez e ela estava grávida, ela queria abortar e ela não era católica então eu falei para ela, não, a tua vida, a vida do meu pai é importante, a vida do seu filho também é importante. Então depois ela veio chorando, dizendo que ela nunca mais ia pensar nisso e que ela ia se aproximar de Deus, porque ela via que no sofrimento que eu via o meu pai ali, eu consegui que o sofrimento dela também tivesse sentido, porque o nosso sofrimento tem sentido você estar unido com Jesus, né? Que ela optasse pela vida, né? Isso. Então, essa foi uma graça grande. Olha só como Deus se faz valer de um sofrimento para também libertar de outro, né? Você ali cuidando do seu pai, uma luta, né? Pela vida, e ao mesmo tempo alguém que tinha todas as condições para gerar a vida, queria tirá-la, né? E daí tudo era eu, né? Porque eu ia todos os dias e toda a minha família não podia ir todos os dias, porque eram só 2 visitas por dia. Então, minha mãe ia um dia, passava 3 dias, então ela sofria também, porque ela não podia ir, o meu irmão e os outros, mas eu sempre estava ali. E isso me ajudou muito na minha caminhada, num fato que também eu conheci um casal muito jovem lá de Porto Alegre, que eles tinham acabado de casar e a esposa estava grávida.
e num assalto, o Marcos, né, que era o nome dele, ele entregou o carro, tudo, falou, olha, pode levar tudo que você quiser, só que não faça nada, né, a minha esposa está grávida. Então, os bandidos roubaram o carro e ainda atiraram nele, mataram ele na frente da esposa. Essa menina, ela ligou para mim, dizendo que, pelo fato que eu tinha acompanhado o meu pai no sofrimento, eu seria a única pessoa que podia dar uma palavra de conforto para ela, porque eu já tinha vivido um sofrimento que eu não esperava. Era o mesmo sofrimento dela. Então, mais que ela falar com saber Deus quem, ela queria falar comigo, porque ela sabia que as minhas palavras iam ajudar. Olha, isso não teve preço para mim, né? Tudo ali, isso tudo vocês acompanhando seu pai, que ficou depois quanto tempo no hospital? Ele entrou em novembro e ele morreu no dia 9 de fevereiro de 2014. Praticamente 3 meses. 3 meses no hospital, sim. Então, e você então ficou esses 3 meses Fiquei aqui? Depois eu tive que voltar porque eu tinha provas na faculdade lá em Roma. E eu fui lá, recebi o apoio de todo mundo. O mais difícil foi voltar ali. Nossa, foi um momento muito difícil. Por mais que todo mundo te apoiava, o fato de ficar longe, porque você tem que, em certo modo, você tem que continuar a sua vida com dor, com sofrimento, mas você tem que, senão atrasa todos os estudos, né? Então, Sim. Eu tinha pedido para Deus que eu continuasse com o mesmo ânimo e que eu continuasse a minha vida no seminário com o mesmo amor que eu estava tendo. E Deus me deu a graça de continuar, mesmo que o coração estava... Filho, não é? Filho que fez um pedido também à Nossa Senhora, né? Falando nisso, Padre, pois essa superação, nós estamos aqui neste lugar que você escolheu, um lugar, santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui em Curitiba, que representa para você muito, não é? Até porque você já partilhou com a gente a oração que você fez com 11 anos, Sim. a consagração à Nossa Senhora, e quando você realmente decidiu ser padre. Né? O que esse lugar representa para você? Bom, aqui eu vinha muito, né, quando eu era pequeno, e sempre Nossa Senhora de Guadalupe também, que é a mesma mãe, mas sobretudo Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A gente não entende por que uma devoção assim, né, que nasce espontaneamente, mas depois no percurso da nossa vida a gente sabe que às vezes o Perpétuo Socorro é o que te dá força. É o né? socorro do dia a dia, socorro né? do Daquela dia a dia. mãe que está ali, que acompanha, que cuida e que conduz os seus filhos, né? Então eu sempre vim aqui, encontrei muita paz aqui, e sempre que eu olhava esse ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, eu sentia que era Maria mesmo que estava olhando por mim, e eu sabia que ela estava me abençoando, que eu não senti com as outras, né? Então é uma coisa muito pessoal, a gente... É uma particularidade. É uma coisa muito espiritual. Você com 11 anos se consagrou a ela, né? E ela hoje, podemos dizer, mãe do nosso sacerdócio, mãe do seu sacerdócio, ela pôde te conduzir para que você realmente tomasse a decisão certa, né? Você também escolheu aqui para ser a sua primeira missa. Eu fiz a primeira missa, aqui eu concelebrei, né? Mas eu fiz a primeira missa lá em Roma, porque em dezembro eu fui ordenado, né? Então eu fiz no santuário onde está a imagem original, Sim. Que é lá em Roma, do lado da Basílica de Santa Maria Maior. Então eu fui lá, falei com o padre e ele falou, claro, eu contei toda a história para ele ficou super feliz, até se emocionou. E eu falei, eu recebi tantas graças de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que eu quero dedicar o meu sacerdócio para ela, por todos os favores que ela fez na minha vida, né? Ela nunca desamparou. Então eu fiz lá onde está a imagem original. E quando eu cheguei aqui em Curitiba, uma das primeiras missas que eu vim foi aqui. Então, para agradecer toda essa proteção... Neste né, lugar que tantas vezes você veio, tantas vezes você rezou, e que um dia, diante também do ícone, né, da Mãe do Perpétuo Socorro, você pediu essa direção, pediu essa luz, pediu essa intercessão para que tomasse a decisão correta. E certamente naquele momento Nossa Senhora te adota e diz, não, eu te farei sacerdote do meu filho. E eu tenho muitos primos que participam muito aqui, né? Recentemente dois que casaram e ele é jogador de futebol, né? Ele está lá na Itália num time
da Itália, que não é da primeira divisão, mas ele está lá. Eles foram para a minha ordenação e eles vieram aqui consagrar o casamento deles e para que Deus desse uma oportunidade. Quando eles chegaram lá, desceram, falaram que ele já estava inscrito no time, então eles estão lá e estão voltando agora em maio, né? E eu sempre vinha com eles. Então essa questão do futebol também já está no sangue. Tá. Que maravilha. Que cidades você já passou, já viveu, países que você já morou ou que talvez também já visitou dentro desse tempo todo de formação e de seminário? Eu entrei aqui em Curitiba, né, em Santa Felicidade, no nosso seminário, fiz o ensino médio, depois eu fui para São Paulo, no noviciado, depois fui para Salamanca, na Espanha, Madrid. Salamanca são os estudos humanísticos, latim, grego. Quanto tempo fica? Fiquei 1 ano e meio. Depois fui para Madrid, né? Fiquei 1 ano em Salamanca, meio ano em Madrid, o mesmo percurso de estudos. Depois fui para Itália, para Roma, para filosofia, fiz o bacharelado. Depois me destinaram para Porto Alegre para trabalhar com a Pastoral da Juventude lá. Fiquei 4 anos em Porto Alegre, foi um período excelente da minha vida, onde eu cresci muito lá, fiz muitas amizades. É longo, né, a formação, né? Bom, 4 anos lá. Mas isso é próprio da formação dos tudo legionários? Isso, tudo próprio da congregação. Okay. Só que depende do lugar. Roma, ir para São Paulo, isso é para todos. Sim. Agora, a particularidade o destino foi depende da realidade de cada um, né? Então eu agradeço muito a Deus ter ido para Porto Alegre e, curiosamente, qual era o santuário que estava do lado da casa do seminário? Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então sempre ela... É a mãe cuidando de você, padre. Ela sempre. E eu sempre eu falei na minha homilia da primeira missa, né? Eu falei, muitos anos a gente ficou longe da nossa mãe, né? Todos nós. E quando a mãe física, a mãe de sangue não estava a mãe espiritual. Isso ela nunca abandonou. Então se a mãe... E eu olhava minha mãe ali no primeiro banco e falei, mãe, muitas vezes eu estava longe de você, mas eu sabia que você estava do meu lado porque Maria estava do meu lado. Então isso... Bonito isso. E às vezes ela abraçava para dizer ânimo, e às vezes ela abraçava para consolar, ela enxugava as lágrimas, porque ficar longe da tua mãe é difícil, depois de tudo isso que aconteceu com meu pai, né? E daí, mas nunca afetou assim o percurso. Então, pelo contrário, né? Fortaleceu. Depois estudou teologia em Roma, se formou, foi ordenado sacerdote. Fiz o mestrado em Roma também, tive a graça de fazer lá, fiz a teologia. Semestre em antropologia. Antropologia, sim, filosofia, né? Depois fiz cursos de psicologia lá na nossa universidade. Depois fui destinado como diácono para Brasília, na paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Que nós temos uma paróquia lá e por mais que fosse Nossa Senhora de Guadalupe, nunca deixei de ir na... Que é uma devoção também particular dos legionários, muito, né? Que maravilha, história maravilhosa aqui do Padre Luiz, padre legionário da Congregação Legionários de Cristo e que está com a gente neste programa, gravando a sua história, programa Quem é Você? Nós voltamos já com mais um pouquinho da história do Padre Luiz. Você, na sua história, a fé testifica. Quem é você? Quem é você? Teu proceder, testemunhar ou desistir, certo ou errado, poder decidir. Quem é você? E nós estamos aqui com o Padre Luiz, numa conversa muito interessante. O Padre Luiz que tem uma particularidade. O senhor evangeliza através do futebol, ficou conhecido pelo futebol.
leva alegria, o amor para tantas pessoas. Com esta que é uma das atrações, de forma muito especial, do povo brasileiro, né? Mas muita gente. Fale um pouco para nós dessa experiência sobre a evangelização com o futebol. Como que se dá isso? Pois é, padre. Melhor, como que começou e como que se dá? Essa iniciativa começou lá atrás, né, na Jornada Mundial da Juventude, quando a gente veio, como eu falei, a gente veio para a Jornada Mundial da Juventude 2013. Você comentou, né, com a gente. Comentei. Já. E depois, quando a gente voltou para Roma, a gente viu que isso atraía muita gente, porque tá todo mundo pensando que o padre... É uma curiosidade, né? Padre jogar futebol, o que ele faz? E clergyman. O que ele faz? Ele reza a missa, faz batizado? Sim, mas ele também vive a sua vida, o seu hobby, né? O nosso, aqui no Brasil, o futebol é muito importante. O teu hobby é futebol. Eu acompanho muito e tal, e tenho muitos amigos que a gente conversa sobre futebol, dá os nossos palpites e tal. Nós estamos aqui no estádio de futebol. Você vinha muito aqui. Eu vim aqui, eu entrava... Cresceu vindo aqui. Eu sempre acompanhei o Curitiba, né? Sou torcedor, minha família é sócio. Então, ontem eu vim aqui ver o jogo. Então, é uma paixão que a gente leva. Você me contou que você entrava com o time, Sim. Gandula que levava a bola. A gente entrava, a gente acompanhava desde pequeno, sempre a gente vinha, né? Então, aqui também era um lugar onde a gente encontrava paz e a gente encontrava felicidade também, a gente se divertia muito. Claro que tirando os contratempos que acontecem, porque é para ser algo positivo, bom, Sim. não é? Mas, no geral, é alegria. Muita alegria. E como que se dá a evangelização através do futebol? Como que você faz essa ligação? Você foram para Roma, você estava falando, e lá você foi aplicando esse projeto. Então, depois da jornada, a gente foi para Roma, a gente montou um campinho de futebol, grama sintética, fizemos tipo um futevôlei, né? Então, o simples fato de estar com a roupa, isso atrai. E que lugares vocês iam? A gente ia em todas as praças principais de Roma. A gente foi na Jornada Mundial de Cracóvia. Nós fomos em Salzburgo, na Áustria. Com esse projeto? Com esse projeto. Daí, quando eu vim aqui, na Evangelizar, foi a primeira televisão que eu fiz a entrevista, que foi faz 2 anos. Então, apresentei o que a gente estava fazendo lá em Roma. Então, eles gostaram. Depois, outras emissoras também pegaram a ideia. E sites católicos do mundo inteiro. Inclusive, deixa eu falar aqui uma curiosidade. O padre Luiz, ele é comparado com Tony Kroos, né? Um jogador americano de sucesso, enfim, mas assim, até pela aparência física, mas também pelo futebol? Espero, né? Não, ele é muito bom e isso saiu lá em Brasília, quando eu estava, agora no último ano que eu passei lá, eu ia jogar com os jovens. E todo mundo, o padre veio jogar, né? Ele joga bem. Daí um deles falou, ele parece o Tony Kroos. Daí já ficou. Ficou Tony Kroos e aonde eu ia era o padre Tony Kroos. Me deram uma camisa do Real Madrid. Uau! Vocês em Roma, você me falava que esse projeto ia para as praças e sempre na frente de uma igreja. E um padre estava sempre atendendo confissões dentro da igreja. A gente sempre fazia na frente de uma igreja para poder, durante o período que a gente ficava fora jogando, né, porque é um joguinho até 11. Se os padres ganham, né, porque a gente treina para ganhar, não porque a gente quer ser melhor, mas para evangelizar, porque isso atrai muito, né? Eu perdi para o padre é super bom, Sim. mas o padre me levou lá para fazer uma experiência com Jesus. Aqueles que perdem, a gente leva eles na frente do Santíssimo, a gente faz uma oração pela família deles, a gente faz uma oração por eles e isso toca muito o coração. Não é só jogar a bola, não. Né? Vocês envolvem as pessoas. A bola é o atrativo. É a isca, né? Eu gosto de dizer que nós precisamos usar as iscas para pescar muitos mais para Deus, não é? E a evangelização é assim, o Papa João Paulo II falava que a gente precisa novas formas de evangelização. Se a gente tem que sair com a iniciativa que as pessoas gostam, né? E os jovens são atraídos por isso aqui.
poucos que não gostam de futebol. Canalizar, não é? Canalizar. Dentre essas experiências e desse trabalho, desse projeto, que teve reconhecimento dos papas, né? Você já partilhou com a gente, e o próprio Papa Francisco dizendo, olha, não pare, continue, evangelizar é preciso, através de outras frentes, né? Existe algum testemunho que você gostaria de destacar para nós, para quem está nos acompanhando, assistindo este programa, que te chamou mais atenção? Eu tenho testemunho de um grupo de espanhóis lá em Roma, e que eles chegaram, eram 6 colegas com os pais, com o pai de um deles. Eles eram de Madrid e eles estavam fazendo um passeio em Roma. Então eles viram aquilo e eles falaram, a gente só parou porque a gente viu 2 padres jogando futebol. Nós não somos católicos, e daí o Senhor falou, nós não temos nem religião, mas o meu filho ficou atraído com essa iniciativa e eles quiseram jogar, né? Então eu falei, bom, é um desafio, e se vocês perderem, vocês têm que rezar. E eles falaram, não, vai ser fácil ganhar dos padres, né? Eles tipo assim que meio que desprezaram. Então a gente ganhou e eles ficaram impressionados. Então eles entraram, rezaram, voltaram e falaram, a gente quer uma revanche. Daí eu falei, bom, se nós ganharmos de novo, daí todos vocês têm que fazer meia hora de adoração para agradecer a Jesus que vocês estão aqui e estão podendo fazer uma experiência. Até o pai de vocês aceitam? Todo mundo disse que sim. Nós ganhamos, levamos eles lá e no final eles pediram todos a bênção, e até hoje o casal fala comigo, dizendo que os filhos trocaram totalmente, agora estão participando da igreja, estão mais... Mas foi pelo testemunho. Maravilha. De uma coisa que era impossível, só pelo fato da bola, mudou. Quando a gente segue o caminho de Deus, aquilo que a gente estava conversando, nunca Deus priva nós das nossas qualidades humanas. Sim. Então, é usar o humano para atrair para o divino. Essa é a frase que eu sempre levo no meu coração, e a gente usa as nossas qualidades para que Jesus seja mais amado, né? Conhecido e amado, né? Tem uma oração da igreja, uma oração da coleta da missa, eu não lembro que tempo, mas ela diz assim, nós possamos usar os bens que passam para abraçar os que não passam, né? Aquilo que você disse, usar do dom para conquistar mais, anunciar mais este amor, né? O mundo está carente deste amor. O seu lema de ordenação, tudo posso naquele que me fortalece, tirado de Filipenses, da carta aos Filipenses, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Com este lema de ordenação, que mensagem você deixaria hoje para tantos jovens que estão nos acompanhando, nos assistindo hoje, querendo conhecer o padre que joga futebol, que evangeliza a partir do futebol? Que mensagem você deixaria para essa juventude que te escuta hoje e que aprende com o teu testemunho? Talvez muitos que já te conhecem e que tiveram uma vida também alimentada pela tua evangelização. A mensagem que eu deixo para cada um de nós nesse dia é pegar por partes essa frase, né? Tudo posso, mas não tudo me convém, né, fazer. Então, no mundo de hoje a gente tem muitas oportunidades, muitas coisas que a gente pode fazer, mas não tudo convém para o nosso estado, né? Então, primeira coisa é isso. É saber a minha dignidade. Os jovens, as pessoas têm uma dignidade de filhos de Deus. Deus ama cada um de nós como a gente é. Então essa é a primeira coisa, se sentir amado por Deus, que cada um de nós tem uma missão na vida, né? Independentemente do percurso que a gente está fazendo, lá na frente a gente vai saber que nós temos uma missão, cada um tem um plano, Deus tem um plano para cada um. Então a gente pode tudo naquele que nos fortalece, que é Jesus. Os jovens não podem ter medo de ser amigos de Cristo. Cristo não é uma pessoa que existiu, Ele está vivo no meio de nós, e com Ele nós podemos fazer muitas coisas. E a gente pode ser feliz, e a gente pode usar as nossas qualidades humanas para ser melhores, para progredir.
E se a gente faz isso, é impossível que Jesus não nos abençoe. Ele vai abençoar cada um de vocês, cada um dos jovens que abrem o coração para Ele. Então, isso que nos fortalece. Eu creio que você que está em casa está esperando ansioso agora este momento, né? E é isso que eu quero convidar o Padre Luiz agora, para que nós possamos terminar com aquilo que nós tanto ouvimos falar dele, né? O Padre também batendo uma bola. Vamos lá, Padre? Vamos. Te justifica, suas escolhas definem você. Na sua história, a fé testifica. Quem é você? Quem é você? Padre Luiz, normalmente nós fazemos um ping-pong no final da conversa com o nosso convidado. Mas hoje não pode ser ping-pong, tem que ser um bate-bola. Uma palavra e de forma objetiva o senhor fala o que representa para você. Vamos lá? Vamos. Família. Representação do amor de Deus. Igreja. É a nossa mãe, né? Que cuida de nós, nos ensina o caminho do céu. Futebol. Uma paixão que nos ajuda a ser melhores. Jovens. O futuro da igreja e da humanidade também. E vocação. Vocação é a nossa generosidade para com Deus, a nossa resposta ao amor que Ele tem por cada um de nós. Muito bem. Padre Luiz, foi uma alegria conversar com o senhor, saber um pouquinho dessa história fantástica, cheia de detalhes, de superação, uma história que vale a pena ser conhecida. E eu tenho certeza que o seu testemunho, a sua história de vida, a sua história vocacional despertou no interesse do coração de muitos jovens também esta vida sacerdotal. Muito obrigado por nos prestigiar com o seu testemunho. Obrigado, Padre. Obrigado a vocês, obrigado à TV Evangelizar por essa oportunidade e que Deus abençoe todos nós. E que o seu dom continue sendo usado para evangelizar a muitos jovens e atrair a muitos jovens para o caminho que realmente leva à felicidade. Obrigado, Padre. Obrigado, de coração. Tamo junto. Hoje nós ficamos sabendo da história de Padre Luiz, um grande sacerdote que, com o seu testemunho de fé, pôde nos transmitir aqui uma história de superação, de alegria, mas de coragem e de perseverança. Você precisa entender que tudo pode ser usado para evangelizar. Evangelizar é anunciar o amor a todos os corações. E daqui desse estádio, com o futebol, com a arte, com a cultura, você pode entender que evangelizar é possível e é preciso. Eu continuo me perguntando, quem sou eu? Quem é você?